Boa noite, estamos aqui com a Viviane. Tudo bem, Viviane? Tudo jóia. E É, você? tudo ótimo, obrigada. Você pode se apresentar, por favor? Meu nome é Viviane Dionísio. Eu atualmente estou trabalhando, sou empreendedora. Comecei a empreender, mas eu também sou técnica de enfermagem. Tudo bem. O seu tema é assédio, certo? Isso. Como isso aconteceu? Foi na última empresa que eu trabalhei, certo? Era uma empresa de telemarketing bem conceituada no mercado e mas que cultiva uma cultura de assédio. Você pode contar ou é sigiloso o assédio que aconteceu? Não, eu posso contar. Só não vou citar nomes, Por favor. mas é, a primeira situação aconteceu o seguinte: eu vou explicar para quem nunca esteve numa empresa de telemarketing. A operação é onde fica todos os pontos de atendimento, que é de lá onde a gente atende os clientes. E tem uma catraca assim para entrar. E eu fui entrando e entrei de uma vez, e entrando de uma vez e a catraca travou. E a supervisora começou a gritar no meio da operação: ei, 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 não pode fazer isso, não sei o quê. E era uma supervisora que eu nunca tinha visto na minha vida, que ela podia ter chegado perto de mim e ter falado, certo? Todo mundo na operação olhou. Após isso, ela ficou em cima de mim. Quem é seu supervisor? Isso e aquilo, querendo me pressionar. Essa foi a primeira situação. E passou. Como ela é supervisora da operação que eu trabalhava, então todo o tempo ela ficava tentando me intimidar, tentando me impor a presença dela, porque eu não trabalhava diretamente com ela, então ela não tinha que estar impondo a presença dela. E aí ela chegava perto onde eu estava, isso fosse no banheiro, no refeitório, na operação, isso era o tempo inteiro. Foi uma intimidação, né? Isso. E aí, de tanto ela tentar me intimidar e eu não aceitar as provocações dela, aí quando foi um certo dia, eu estava saindo, já tinha terminado o meu expediente, aí eu passei para falar com um colega que trabalha na operação. Mas como ele é da parte administrativa, ele não faz atendimento. Eu parei para falar com ele, falei uns 10 minutos e a minha presença ali falando com a outra pessoa incomodou ela. Aí ela estava assim, um pouco distante novamente, e aí começou a gritar: Vocês estão fazendo o que aí? Quem é seu supervisor? Aí eu, como ela já tinha é, feito a primeira agressão uma vez, aquilo ali eu fiquei parada assim, só olhando e ela gritando. Eu disse, é, respondi baixo, disse a ela assim, com respeito, porque eu não ia responder, certo? Eu já estou no meu horário de saída, não importa quem é meu supervisor. Com essa voz e ela gritando. Aí ela, importa sim, porque eu sou supervisora de operações. E isso, a, é, a informação corporal que ela dava era totalmente agressiva.
Eu ainda fico até um pouco nervosa, sabe? Eu ainda sofro com isso. A linguagem corporal dela estava tão agressiva, porque ela fazia assim, mostrava como se viesse para cima de mim, sabe? E saiu gritando na operação, procurando os outros supervisores para saber quem era o meu supervisor. E saiu. Ela fez um escândalo na operação, porque eu estava dando tchau a um colega, que era quem dava apoio todas as vezes, porque o ambiente já é um ambiente estressado. Aí o meu supervisor, depois que ela fez o show dela na operação, veio, me tirou da operação e aí eu comecei, aí eu fui embora, saí direto, fui para a delegacia, fiz um boletim de ocorrência, porque essa não é a primeira vez. Essa supervisora, ela tem histórico de assédio moral, certo? É, e a empresa nunca faz nada, porque lá existe essa cultura. Eu estou pontuando isso porque tem outras pessoas que já passaram por isso lá e que ainda estão passando, sabe? Uhum. É, fiz todo o procedimento de denúncia certinho. Eu fiz a denúncia na ouvidoria da empresa, falei com o meu supervisor direto, falei com o coordenador e fui falando com as hierarquias. E eles nada fizeram. Ah, e uma coisa que eu esqueci de pontuar e que vai ser importante para o desenvolver da história. Na hora que ela estava gritando comigo, me ameaçando, ela disse a seguinte coisa: eu vou mandar a minha coordenadora dar uma advertência em você. E repetiu isso. É, pontuando, é uma criatura que ela não tem respeito com a coordenadora dela, e se eu vou mandar é porque eu tenho poder sobre você, né? E não tem respeito sobre os funcionários. Aí fiz todos os trâmites que tinha que fazer. Fui conversando, conversei com o supervisor nada. Conversei com o coordenador nada. Fui para o gerente nada. Fui falar com o gerente do RH, né? Porque a fama dele é que ele não aceita assédio moral na empresa, mas ele aceita, sim. Quando eu fui falar com ele a primeira vez, ele, ele disse: Ah, eu vou saber como foi que aconteceu, eu vou puxar as câmeras, isso não vai ficar assim, porque isso não pode acontecer aqui. Beleza. Passaram uns dias, eu fui demitida. E todo mundo já tinha me avisado que isso ia acontecer, porque outras pessoas que denunciaram ela e que denunciaram outros supervisores da operação foram demitidas, entende? E quando, no dia da minha demissão, fui novamente conversar com um gerente do RH, que lá a sala dele é toda de vidro, sabe? E enquanto eu estava conversando com o gerente do RH, estava a coordenadora dela, passeando de um lado para o outro, agoniada, e o meu coordenador que eu tinha falado, certo? Aí sabe qual foi a resposta do gerente de RH? Hum. Ele disse o seguinte: a gente já conversou com Letícia. Não. Eita, falei o nome dela. Ah, não falou sobre o nome, Hã? tudo bem. Não falou sobre o nome, tudo bem. Só não fale sobre o nome dela, por favor. Certo. E eu já conversei com ela, e agora você pode fazer o que quiser.
Você pode denunciar no Ministério do Trabalho, você pode fazer o que quiser, porque quando chegar aqui a gente consegue resolver. Então, é uma empresa que não respeita nem as leis, nem os órgãos de defesa do trabalhador, né? E antes de eu falar com o gerente do RH, eu fui chamada para minha demissão na sala do gerente. Eu fiquei numa sala com três homens o tempo inteiro conversando comigo e tentando me impedir de falar. O gerente geral lá da operação, porque tem muito gerente, muito coordenador, mas na prática eles não resolvem nada. É, o gerente só fazia assim: eu já conversei com ela, eu já conversei com ela. Eu olhei para ele e disse: você conversou com ela, quer dizer que ela comete um crime e uma conversa está resolvido. E quem é as vítimas merecem ser demitidos. É, é isso? Foi tipo uma queima de Você arquivo, está né? sempre. Isso. Você está sempre pontuando isso. A gente resolveu, a gente conversou. É conversa. Conversa é quando a pessoa com um erro a primeira vez se conversa, se pune para ver se aquela pessoa não comete o mesmo erro. Mas quando a pessoa é recorrente, faz isso o tempo inteiro. Ela trata as pessoas, é, eu não sei dizer nem pior do que o quê. Porque lixo a gente recicla. Ela faz coisas piores, sabe? Hum. E tem vários. Naquela operação, eu consigo citar vários. Mas, por favor, não cite. Assim, certo? Eu estou dizendo assim, é, tem várias, são várias denúncias. A ouvidoria não funciona para nada, porque tinha, tem o registro das câmeras. A ouvidoria com certeza teve acesso. O que a ouvidoria fez? Nada, sabe? E tem uma frase de a doutora Ana Baruch, que ela é médica, doutora em Direito e é auditora do Ministério do Trabalho, que diz assim, que por trás de todo abusador há dezenas de facilitadores, negadores e pessoas que olham para o outro lado. E isso é muito real, Sim. certo? Porque além de você trabalhar num ambiente estressante, você tem que aguentar coisas de supervisores mal preparados, que não têm estrutura para estar num ambiente daquele, que não sabem lidar com pessoas, certo? Porque qualquer livro ou qualquer vídeo de liderança que você pegar, seja o pior que for, você vai entender que liderança eficaz não grita, não ameaça. Ele vai lá, faz, treina, certo? E, e lá não existe isso, certo? É, determinada vez, o sistema da empresa caiu e eu estava lá no meu horário certinho. Mas quando o sistema da empresa cai, fica como se você tivesse perdido, por exemplo, se o sistema ficar fora uma hora, fica como se você não tivesse uma hora logado no sistema. E aí, mas tem outros meios de saber que o funcionário estava ali e cumpriu o horário, sabe? O
supervisor olhou para mim assim e fez: ou você fica e faz hora extra, ou tem em você. Então, tudo lá, sim, sabe? Sim. Eu, Denuncia. eu vejo você com uma postura rígida, você tem realmente um trauma dessa mulher, você tem realmente pavor dela, né? Tenho, porque isso me trouxe muitos danos. Eu não consigo mais ficar em locais onde tem muita gente, como públicas, sabe? É, e gratuitamente, porque eu nunca fiz nada com ela, nunca fui nem da equipe dela, sabe? E uma pessoa que, na minha cotidiana, eu tento ser o mais possível, sabe? Uhum. E eu vejo a pessoa tá sempre cometendo o mesmo crime e nada acontece. Ela não recebeu uma advertência. Vamos contar Nada aqui acontece comigo. Intimidação, perseguição, falta de caráter, falta de educação, falta de respeito. Devo acrescentar mais alguma coisa? Tem mais? Falta de disciplina, falta de ética. Isso tudo em cima de você constantemente. constantemente. É, Ela pode falar, desculpa, Gabi. ela te levou à exaustão física e mental. De tanto perturbar a sua mente, ela conseguiu te levar à exaustão que você, da última vez que recebeu o assédio dela, você foi direto na delegacia, porque a sua mente, o seu corpo já não aguentavam mais. Exatamente. Eu tive crises de ansiedade de ir para no hospital. Hoje, hoje eu tomo medicação por causa dessa cultura, sabe? Uhum. Por, é, de tanta pressão que ela fez. E os superiores trataram como se não fosse nada, sabe? É, isso é o pior. A injustiça Porque, dói mais do que a violência que ela fez, porque se ela tivesse feito a violência, mas tivessem te ouvido, eu acredito que você não tivesse se sentido tão ruim. Mas você chegou, você denunciou, você correu atrás e mesmo assim te ignoraram para favorecer uma pessoa ruim. Então eu acho que esse sentimento de impotência que foi o que te colocou lá no chão. foi isso. E eu resolvi pegar a força, ir para a justiça e falar aqui também, falar com você nesse podcast. Falo muito sobre isso pelas redes sociais, eu posto muito, porque só existe assédio porque as pessoas silenciam diante desse tipo de violência, sabe? Às vezes por medo, às vezes por Necessidade. necessidade. E o silêncio, ele é um cúmplice do assédio, porque toda vez que você se dá, né, a deixar de lutar sobre isso. Então, por que falar? Por que lutar por justiça? Entende? Lutar para que se tome providência para que outras pessoas não passem esse tipo de violência. Agora eu gostaria de falar da Viviane. Como a Viviane se sentia quando essa mulher fazia essas coisas?
eu me sentia humilhada, sabe? Triste, é, a minha autoestima lá embaixo. Muitas vezes, eu entrava no banheiro chorar, sabe? Porque você tá ali cumprindo o dever e tem uma pessoa que gratuitamente o tempo inteiro te agredindo, sabe? É, é, então, muitas vezes eu ia pro banheiro para chorar, eu estava em casa, não conseguia dormir, sabe? Então, as pessoas ao meu redor estavam vendo que eu estava mais irritada por causa dessas coisas. Então, muda toda, A muda toda a dinâmica, sua né? estrutura. Muda a dinâmica da sua vida. É, e as pessoas, eu comecei a me isolar e elas começaram a me cobrar. Ah, mas você está tão ausente, não sai mais. Tinha medo de ficar em público. Aí agora eu faço tratamento, remédio, tomo remédio, é, tomo dois tipos de remédio e faço acompanhamento psicológico por causa de uma criatura despreparada. Olha o que uma Que pessoa fez na vida de outra. Olha o estrago que uma pessoa fez por não saber liderar, por achar que liderança é humilhação. Olha o que uma pessoa fez na vida de outra. to- totalmente despreparado é o que mais tem. Naquela operação, o que mais tem é líder despreparado. Eu presenciei uma cena que eu, hoje em dia, nem no jardim de infância você, você vê. Um amigo meu foi demitido e na hora que vieram informar da demissão dele, a gente estava conversando, estava no intervalo, estava conversando no refeitório. O supervisor não quis falar com ele, cruzou os braços, virou a cara balançando a perna como se fosse uma criança. E o amigo supervisor, também a supervisor, foi que foi dando a notícia no meio do refeitório. Agora, uma pessoa dessa está para. Não, a pessoa não tem nem o feeling, nem a sensibilidade para mandar uma outra pessoa embora. Não tem a dignidade de olhar nos olhos e falar: lamento, mas você está demitido. Não tem a preparação para isso. Que birra é essa de virar para a parede, bater o pezinho? Essa outra grita e eu fico me perguntando, uma empresa que quando você vê na televisão, nas redes sociais, ela prega princípios porque nós valorizamos o dor, porque aqui nós treinamos o pessoal, nós somos uma empresa inclusiva. A empresa prega tudo isso, mas é só no papel, sabe? Só existe lá no papel, que é para dizer assim, eu tenho isso aqui, está no plano de ficar bonitinho, sabe? E a empresa, ela é tão consciente do que os funcionários passam, que se você entrar numa empresa, as políticas do setembro amarelo, do janeiro branco, são bloqueadas de comentários. Você não consegue comentar mensagens, Nossa, entende? aí Que, é pesado. sim. Então, a empresa, ela é consciente que é Ela isso. sabe a merda que ela faz. Exatamente. Mas ela não quer melhorar, ela não quer mudar. E É sabe o porque que eu para acho mudar, desculpa te interromper, para mudar tem que contratar profissionais mais qualificados, o que gera mais dinheiro,
o que gera mais preparo, o que vai sair do bolso. Contratar gente desqualificada é mais barato. Então, tá funcionando assim? Deixa assim. Porque é barato, é mão de obra barata, é gente barata, é gente que passa necessidade, que não pode perder o emprego e vai aturar calado. Então, eles vão manter assim porque assim é mais barato. É exatamente isso. Então, e tem gente preparada lá? Tem, mas a grande maioria é parado. É, inclusive, avisou, relatou o seguinte, que isso é uma coisa que é cultura entre os supervisores, que eles não podem ter com os funcionários, que não é para eles tratarem respeito. Então, já existe uma cultura organizacional de tudo isso lá dentro. Uhum. Já se é pregado essa bandeira dentro da empresa. Sim. E é muito triste É triste porque é uma coisa que vem lá de cima, vem do maior, da pirâmide, vai descendo esse comportamento de hierarquia, moldando o caráter dos profissionais. isso. E a empresa, inclusive, é apoiada pelo governo do estado aqui, É, mas é aí que existe mais corrupção. exatamente. Só que como o governo do estado apoia, é, entre os jovens. E você já viu o índice de suicídio que cada aumenta? Imagine pessoas que ainda vamos dizer que não estão, que começam a viver agora, não estão preparadas para certas situações, passando por isso, Sim, é um número expressivo. é um número excessivo. E se você ficar lá e você tirar um passear a empresa, você não tem um dia, você não encontra quatro, cinco pessoas pelos cantos, chorando, sabe? Passando mal. Você acha que Quanto perdão, você acha que daqui a um tempo você consegue se recuperar dessa empresa? eu creio que sim, estou lutando para isso. E também uma coisa que eu procuro é tentar usar as dores que eu sinto de lição e tentar ajudar outras pessoas. Por isso que quando alguém fala que é qualquer tipo de agressão, eu digo denuncie, porque um só falando é difícil de ouvir. Mas se a gente juntar várias pessoas, um coro, você não precisa nem gritar. Só falando, todo mundo junto, a gente consegue ter uma voz, ter um alcance maior, sabe? Porque a gente não pode o tempo inteiro estar cedendo, Sim. cedendo tipo de. A gente precisa impor limites, seja onde estiver, sabe? Uhum, É, é disso que eu tiro força, que seja justiça, sabe? uhum, Hum, você vê milhões de pessoas foram demitidas, várias pessoas já foram demitidas dali por causa dessa altura, porque não dá para chamar uma pessoa dessa de ser humano, sabe? sim. Porque, porque um ser humano, ele tem empatia,
princípios, né? Em Sim. caráter, coisas, coisas que idosos não têm. Porque isso, para mim, é uma crise. Eu posso te dar um conselho de jornalista? Eu espero que você nunca mais passe por isso. Mas se você passar, eu posso te dar um conselho de jornalista? Grave tudo. Quando a pessoa vier te ameaçar, bote seu celular para gravar, coloque dentro do bolso ou segure na mão e grave a conversa toda da pessoa, porque você tem uma prova física contra a pessoa. RH nenhum poderá te demitir, porque além de processar a pessoa, você processa a empresa. Eu entrei, isso eu estou com o processo encaminhado. Lá, eles não permitem que entre na operação com celular, que, pelo que eu olhei na internet, inclusive, se você não pode ficar com o seu aparelho que para você se comunicar com o mundo externo, a, a empresa deveria disponibilizar um telefone, né? Sim, Que, para que a família pudesse entrar em contato, né? sim. Mas a gente não tem isso, não tem número para entrar em contato. Se acontecer uma coisa, a gente tá ali alienado, só vai saber quando sair. Eles são espertos, eles já sabem desse motivo de gravação, eles já sabem como se comportam, eles já sabem que podem ser gravados, por isso eles proibiram o telefone. Porque gravação é uma prova incontestável. Não tem como a pessoa falar, eu não fiz. Eles podem manipular as câmeras, eles podem esconder as filmagens, mas se você tivesse a gravação, era causa ganha você para a empresa. E é tanto que se você procurar, não tem, porque denunciou é demitido, certo? Eles limpam o Aí, arquivo mesmo, é queima de arquivo total. Eles querem só a boa reputação da empresa. é, só que você pode aí na lista das piores empresas de se trabalhar e outros sites que ela está entre as primeiras piores empresas de trabalhar. Eu não sei de onde é que eles ganham tanto prêmio de melhor empresa de se trabalhar. Eles compram A menos que esteja. funcionários para votar Porque a favor. só sempre. Porque ou então estão vendendo Essa os prêmios na moça, show. essa moça que fez isso com você, ela é comprada para dar o voto dela. O coordenador, diretor, não sei, que ficou de ladinho, batendo o pezinho, ele é comprado para votar que é uma excelente empresa. Essas pessoas que estão, a corja que está junto com eles, são eles que dão o voto de melhor empresa, entendeu? Porque você olhando dentro, não tem nada de melhor. Porque até as cadeiras que a gente senta, na maioria das vezes estão com defeito e você tem que ficar 6 horas e 20 sentado numa cadeira que às vezes está toda troncha, sabe? Trabalhando sob pressão, porque são 3 intervalos de 10 minutos e um de 20 minutos. E você pode tirar outras fotos para ir no banheiro, mas se você sai para ir no banheiro, o supervisor sai de você. Porque nem no banheiro você pode ir em paz, você não pode beber água em paz. Você até os médicos dizem, você não pode ficar uma tarde inteira sentado, você tem que levantar pelo menos um pouco. Mas se levantar, o coordenador vem de lá reclamar, sabe? O Sim, supervisor. Então, além de lidar com esse tipo de coisa na estrutura da empresa, você tem que lidar com um líder despreparado, sabe? sim. Agora, para finalizar, o que você deseja que aconteça do fundo do seu coração? Eu desejo que seja por mim, mas por todas as pessoas que já passaram
isso, certo? Que as pessoas sejam punidas e que as pessoas que passam por esse tipo de situação denunciem a empresa. Preste o boletim de ocorrência, entre com o processo, certo? Porque quanto mais vozes falando, mais os órgãos responsáveis vão virar o olhar. Infelizmente, no país da gente, só funciona assim. Quando você faz um alarde, um escarcéu, né? Como de uma esculhambação, como a gente diz aqui na minha cidade, é que eles olham para a gente, né? Sim. Para mim, na minha concepção, eu fosse um empresário, eu saía demitindo do gerente de RH até o gerente da operação. Mas é que Porque, o que se você não está entendendo é que essa política começa no empresário. Passa dele para o exato, gerente geral, vai descendo, descendo. Esse comportamento vem dele, porque uma empresa reflete o líder. E o líder é assim, por isso que a empresa é refletida assim. Então, se você quer justiça, ótimo, sonhe com justiça, mas sonhe com justiça vindo lá de cima, chegando lá embaixo. é importante, é importante. E importante também que as pessoas a impor limites. Não é porque você precisa de um trabalho que você vai dar sua vida por causa dele. Sim, Se você tiver com saúde mental e física, você vai tomar água na praia, você vai fazer alguma coisa, e você consegue se manter. Mas se você destruir sua saúde, você não vai conseguir, sabe? É, eu estou em tratamento agora, graças a Deus, eu tenho uma boa rede de apoio, sabe? E no meu negócio agora, e se Deus quiser, nós vamos crescer e eu quero estar acompanhando de perto, porque no dia que sonhar que um funcionário deu um grito no abaixo dele, é demissão, ele não tem nem o que conversar, sabe? sim. Porque, porque uma coisa que eu fui ensinada desde pequenininha é que princípios, caráter, não são negociáveis, certo? Certo. Eles não são negociáveis. E não são. E isso vale para o trabalho. E eu acho que vale principalmente para trabalho. Viviane, Sim, eu gostei muito de ouvir sua história. Para finalizar, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu fui numa entrevista de trabalho para vendedora e a entrevista aconteceu normal, tudo normal. No final da entrevista, entra o dono da empresa e ele fala o seguinte: vocês podem até tentar me denunciar, mas eu tenho o Ministério da Justiça no bolso. Não vai dar em nada. Podem falar o que quiser, podem fazer o que quiser. Eu tenho o Ministério da Justiça no bolso e se for preciso, eu compro quem for. Todo mundo arregalou os olhos. Uma menina desistiu, porque ela não quis ser, vou colocar um termo forte, ela não quis ser comprada. Só que o restante das meninas, assim como eu, precisava do trabalho. E foi o que eu te disse. A hierarquia começa de cima e vai descendo. O padrão dele de arrogância, de prepotência, foi descendo nos gestores. A minha gerente era uma pessoa horrível. Você não podia parar um segundo. Ela queria a gente em movimento o tempo todo para arrumar roupa no estoque. Não podia sentar no chão para dobrar roupa. Tinha que dobrar roupa em pé. Você sabe a dificuldade que é dobrar uma roupa em pé? Dobrar um vestido longo em pé é muito difícil. Dobrar sentado é muito mais fácil, a roupa fica até mais, fica melhor dobrada, perdão. E não podia sentar. A gente só tinha 15 minutos de intervalo. Tinha que engolir a comida nesses 15 minutos.
Ir ao banheiro só 2 vezes que podia. Se você tivesse com dor de barriga, era problema seu. No meu segundo dia, a menina do estoque estava recebendo mercadoria, ela desmaiou. Ela caiu de cima no chão, só que tinha gente para segurar. Então, assim, o que está lá em cima é o que dita a política da empresa lá embaixo. Por isso que eu te falo, se você quer justiça, cobra quem está lá em cima, porque cobrando quem está lá em cima, quem está lá embaixo vai se fuder junto, entendeu? Eu estou até usando um palavreado que eu não poderia usar, porque eu tento o máximo possível ser ética, ser comprometida com o jornalismo, mas esse caso me feriu também porque eu lembrei do que eu passei. Então, eu acabei usando um palavreado que eu não poderia usar. Mas cobra quem tá lá em cima. Porque não adianta ficar cobrando essa menina, não, essa moça aí que você disse o nome. Não adianta, porque ela só responde a ele ou ela que é dono da empresa. Então, cobrando lá em cima, atinge quem tá lá embaixo. Entendeu? Entendi. Eu não tinha refletido sobre isso, mas realmente é isso. Ele era o primeiro a ser punido. Ele devia ser punido. Sim, porque punindo ele vai começar a punir quem tá embaixo. E aí ele vai modificar a estrutura da empresa. Entendeu? Então, eu vou Verdade. finalizar a entrevista por aqui. Eu desejo que você melhore, que esse trauma seu passe, porque é horrível sofrer por injustiça. É horrível você saber que você está certa e mesmo assim parece que o mundo te diz que você está errada, mas não é. Você está certa, você tem razão. São um bando de pessoas hipócritas e, como eu posso dizer, parasitas mesmo, porque vivem um se alimentando do outro, vivem um se alimentando da derrota do outro. Então eu espero de coração que essa fase da sua vida passe e que seu negócio prospere tanto que você possa ter funcionários e mostrar como é ser uma boa líder. É, eu amei a entrevista. Realmente é um tema que causa indignação, porque, infelizmente, como muitas coisas que acontecem no Brasil, a gente de mãos atadas, né? É, Mas, mas eu creio que um dia a gente vai conseguir melhorar as leis e punir realmente essas pessoas sim, que são tão criminosos quanto quem tira a vida de outro. sim, Por- Porque eles estão pressionando e podem ser que cheguem pessoas a ponto de tirar a vida, né? sim, Então, enfim, a coisa não é só essa que eu tinha falado, a entrevista, não é só esse tipo de cultura que lá, né? Tem outros tipos de cultura, não é só assédio, existe assédio sexual, existe outros tipos de assédio dentro, certo? certo, Porque a partir do momento que uma pessoa superior demite, como já aconteceu lá, não, nunca você não, porque eu tenho um namorado, tá demitida, como já aconteceu, tanto esse tipo de assédio, né? Então uhum, vamos lutar aí para que a gente possa conseguir dar voz a isso e é o que eu quero deixar. Não se calem diante de nenhum tipo de violência. Certo? E quanto ao assédio moral, a gente tem o @assédio que é da doutora Ana Baruch, que lá ela direciona muito o que você deve fazer, como você deve reagir, certo? Os canais de denúncia, então, é, dá o direcionamento completo lá, certo? Então, quem precisar pode ir lá, certo?
Quem quiser conversar comigo, me chamar no Instagram, que dentro do que eu puder, ajudo. Então é isso. É isso, Viviane. Entrevista. É isso. Lembra, mira em cima, não em quem está embaixo. Quem está embaixo é um mero capataz. Mira sempre em quem está em cima. Foi um prazer Com entrevistar certeza. você. Obrigada por ter dado seu tempo e contado sua história. Obrigada, obrigada por ter me dado voz aqui e por estar dando voz a tantos temas importantes. Amo, estou amando acompanhar o seu podcast, tá certo? Obrigada. E é um prazer estar aqui. Fica com Deus. Um Até a beijo. Até a próxima. E eu tô próxima. contigo nessa causa, hein? Tchau, tchau.